Olá a todos, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e também uma mensagem no dia de hoje para o teu coração, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e verso 3, que diz assim: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti calcitar contra os agrilhões. Essa passagem nos fala a respeito de Saulo. Saulo, ele foi um homem instruído na lei de Gamaliel, na lei dos judeus. E ele tinha assim dentro dele que o que ele fazia era correto, era certo. Gamaliel, ele era membro do Sinédrio, ele era estudado na lei do Senhor. Então, Saulo ele aprendeu, conheceu a palavra, conheceu os mandamentos, conheceu tudo através de Gamaliel. E ele cresceu com conhecimento. Mas a palavra nos fala que Saulo, ele começou a querer perseguir o povo de Deus. Porque ele achava que o povo, eles tinham uma outra maneira de instruir o povo. Ele achava que era uma seita. Ele achava que o povo estava sendo conduzido por um caminho diferente do que ele aprendeu. E aí então ele começou a perseguir a igreja primitiva naquela época. E diz que ele pediu cartas para ir em busca deste povo, para trazer eles presos, até mesmo matar se fosse necessário, mas ele queria destruir com o povo cristão. Então ele saiu com esse destino, uma comitiva de pessoas junto com ele para fazer essa obra, de pegar o povo, trazer o povo, nem que fosse amarrado, açoitado, morto, não sei. Ele estava a fim de destruir, ele estava com grande ira, com grande raiva do povo de Deus. Então ele pegou uma comitiva e saiu para ir para Damasco. Só que quando ele estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que uma grande luz o cercou, e aonde ele caiu por terra. E todos que estavam ali viram a luz e ouviram uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo disse: Quem tu és, Senhor? Saulo ele não conhecia Jesus. Ele conhecia só de falar de Jesus, mas ele não tinha um encontro real e profundo com Jesus. E Jesus disse: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti calcitar contra os agrilhões. Muitas vezes, amado, nós somos perseguidos porque evangelizamos, porque pregamos a palavra do Senhor. E as pessoas acham muitas vezes que elas estão no caminho certo, porque foram instruídos pelos seus pais, os seus pais pelos seus pais, que são seus avós, e nós viemos com entendimento da palavra de Deus de forma que não convém às Escrituras, ela está fora das Escrituras. E aí muitas vezes nós nos debatemos, porque nós não queremos aceitar a palavra de Deus. E aí nós acabamos ficando fora do projeto de Deus. Mas aqui Deus, ele queria falar com Saulo. Ele escolheu Saulo. Para quê? Para que Saulo fosse um homem cheio do Espírito Santo dele e que pregasse o Evangelho. Saulo ele pregou o Evangelho aos gentios, aos reis, aos judeus,
E esse evangelho hoje, ele nos atingiu. Hoje nós somos fruto da evangelização de Paulo. Então Deus escolheu aquele vaso para levar o evangelho. E ele não conhecia Cristo, mas quando ele conheceu a Jesus, ele largou tudo aquilo que ele fazia de errado, que ele perseguia o povo de Deus, que ele queria matar, ele deixou tudo aquilo de lado. E aí ele conheceu a Cristo e ele tomou uma decisão de servir a Jesus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade, a Bíblia diz, Jesus, ele é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai a não ser por mim. Então, muitas vezes, amado, nós erramos, a Bíblia diz, vós errais por falta de conhecimento. Mas, irmã Loreci, conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de conhecer Jesus Cristo, como Ele é, o que Ele quer para nós. Jesus, Ele quer algo maior para nós. Nós viemos desse mundo, não foi só para nascer, crescer e morrer e mais nada. Há um propósito de Deus em nossas vidas. Deus quer cumprir o desígnio pelo qual Ele nos colocou no mundo. Todos nós, Jesus nos ama e todos nós, Ele tem um chamado para nós. E o chamado que Deus tem é muito maior do que nós imaginamos e que nós pensamos. Então, Saulo, ele estava equivocado. E muitas vezes nós também estamos equivocados. Porque aprendemos costumes, aprendemos doutrinas erradas e nós não conhecemos a Cristo. Saulo também era aparentemente cristão, mas ele estava com o coração cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ira. Ele queria matar. Enquanto Jesus diz que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é bondade, que Ele é benignidade. E ele estava com o coração cheio de tudo, essas iras, porque ele não conhecia verdadeiramente o Cristo. E assim, muitas vezes, as pessoas estão perseguindo a igreja de Jesus porque estão cegos espiritualmente, por falta de conhecimento da verdade. Mas conheça a verdade, saiba que Jesus ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso e que Ele quer te salvar. Ele quer te dar uma nova vida para você. Basta você abrir o teu coração e deixar Jesus Cristo entrar. Deixo para você um ótimo dia, fica com Deus, tudo de bom.